E aí, pessoal, beleza? Ó, hoje tem a nossa série de live essa semana. Hoje é segunda-feira, a gente vai falar sobre placas eletrônicas inverter. Então fica aí, seu Ernesto vai entrar, a gente vai bater um papo muito massa sobre placas inverter, beleza? Aí, Kleinor, HVAC, cara tem várias postagens, vale a pena demais seguir esse cara. HVAC Lenor, acho que é assim o nome. Vale a pena seguir ele, viu? Beleza? Então, a gente vai falar agora com o seu Ernesto, tá? O seu Ernesto, ele conserta placa eletrônica, tá? É a Decol Eletrônica, tá? Já chegou por aqui já. E a gente vai bater um papo muito massa. Aqui, ó, Job Refrigeração. Tá por aqui, ó. Bom demais. Trocou uma ideia hoje. Vadinho, vou chamar aqui seu Ernesto, tá? Então, fiquem aí, mande o aviãozinho, tá bom? Aqui, ó, aviãozinho aqui embaixo, um aviãozinho, manda pra galera, porque o papo vai ser muito casca grossa, sobre placas inverter, sobre identificar circuitos. Tô aqui, ó, deixa eu procurar seu Ernesto para ver se ele entra aqui logo. Muito bom identificar algumas placas diferentes, mesmo fabricante, mas placas diferentes. Então, vamos trocar essa ideia aí. Boa noite, seu Ernesto. Boa noite. Se posicione aí, se posicione. Tô tentando. Show de bola. Então, pessoal, a ideia é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre placas inverter, a gente quer mostrar alguns modelos, diferentes modelos de placas inverter, tá? O pessoal que tá chegando agora no inverter, na tecnologia, tem uma galera que tá chegando agora, tem uma galera que tá começando a mexer agora, porque até então, há épocas atrás, nós só instalávamos inverter. Então era só instalação, era só colocando máquina aí no mundo. Mas uma hora a máquina dá defeito e a gente precisa identificar. Então, existe hoje cursos de inverter, existe hoje em série de uma galera que está trabalhando em cima das placas inverter. Uma dessas pessoas é o nosso amigo aqui, Ernesto, da Decol Eletrônica, tá? O professor Léo acabou de entrar. Um abraço, professor Léo. E vamos enviar o aviãozinho, pessoal, ó, aqui embaixo, tá? Enviar o aviãozinho. Vamos lá, senhor Ernesto. Meteu o dedo para cima. E vamos Já enviar tô o fazendo. aviãozinho. Vamos enviar o aviãozinho para a galera chegar aqui para não perder a informação. Então, pessoal, ó, se liga aí, tá? Placas inverter. Então, a gente vai ver os diferentes tipos e modelos de placas, do mesmo fabricante ou não, e tentar identificar alguns circuitos dessas placas. Aonde é possível o técnico em campo testar alguns circuitos. E daí identificar se o problema do seu equipamento seria na placa, tá? Para quem tem o Gigatest, é uma mão na roda. Para quem não tem, o multímetro vai ter que ser a arma do técnico. Então, vamos Sim. embora. Estou enviando aqui o aviãozinho para umas 100 pessoas, eu acho. Lawanda deu até um toque quase agora. Lawanda, grande Lawanda. Show de Sensacional. bola, show de bola. Vamos lá, né? Cristiano, Refrigeração, Pernambuco. Um abraço, Cristiano. Conterrâneo. Show de bola. Seu Ernesto, Diga lá. a galera tá chegando aí. E como a proposta nossa é falar hoje sobre placas, né? Aí eu até pedi o senhor para separar algumas placas. Aí pedi o senhor para também mostrar algumas placas Olha lá o Ander chegando por aí. Rafael HVAC. Rafael Boa Garcia. Um noite. abraço, Rafael. Hoje eu vi um Boa vídeo noite. de uma broca do tamanho do mundo. Lembrei de tu, Rafael. Daquele monstro que estava trabalhando. Então, falando sobre as placas, eu queria mostrar alguns diferentes modelos de placas da unidade condensadora e depois eu queria mostrar também alguns modelos diferentes de placas da evaporadora. Na verdade, a diferença entre o que seria uma placa inverter da evaporadora e o que seria uma placa on-off, porque para identificar essa diferença entre placas. Então, a galera Sim. vai lá e diz, eu posso colocar uma placa sem ser inverter numa inverter? Não, mas é o mesmo fabricante. É possível isso? Não, eu já sei que não. Mas, assim, tecnicamente falando, vamos ver o que o senhor Ernesto vai falar sobre isso. Para ir abrir um leque aí na mente da galera, que são os técnicos de campo, e poder chegar aí nesse diagnóstico. Senhor Ernesto, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Existem diferenças de placas entre o mesmo fabricante?
Então, você tem um fabricante inverter, né? Um inverter, tipo a Samsung, por exemplo. Aí eu tenho modelos diferentes de placa da Samsung. Por que eu estou perguntando isso? Porque é o seguinte, para quem está chegando novo aí na área, a inverter é um equipamento que tem um motor compressor BLDC, que modula a velocidade e que essa placa eletrônica da unidade condensadora é quem é responsável por essa modulação aí do compressor. E aí, Isso. o mesmo fabricante, é possível ele entregar placas diferentes? E aí vem uma pergunta aqui cabulosa. E se eu pegar uma placa do mesmo fabricante e trocar por outra em uma máquina diferente? O que é que acontece? Primeira pergunta, existe diferença entre placas do mesmo fabricante? Beleza, boa noite a todo mundo. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que Muito agradeço. legal, é um prazer mesmo. É o seguinte, claro que tem diferença sim entre dentro do fabricante, modelos diferentes, e entre os fabricantes então nem se fala. Sabe por que que tem diferença? Porque, assim, na minha visão, eu acredito, não sou fabricante, não trabalho em fabricante, mas pela observação e experiência que a gente tem, é que a placa, ela nasce a partir do compressor, na verdade. Então, o compressor se torna específico daquela placa, e aquela placa, consequentemente, específico daquele compressor. O compressor é feito de uma construção mecânica que pede uma determinada frequência de trabalho, uma determinada tensão de trabalho e outros parâmetros também. Mas basicamente, para ser mais sucinto, a gente fala disso. Aí, a partir da construção mecânica daquele compressor, o engenheiro projetista, ele vai pegar um microprocessador e aí ele vai criar um programa, um software, vai escrever lá linhas de comando naquele microprocessador. Aí a partir daí vai nascer toda a placa em volta do microprocessador. Agora, esse programa foi escrito em função do compressor, das características físicas e mecânicas desse, e elétricas, né, desse compressor. Entendeu? Então, senhor Ernesto, então, para deixar fixado, então, existe sim a diferença de placa do mesmo fabricante, placas diferentes. E isso já nos dá uma lição. A primeira lição, não é possível substituir uma placa Samsung por outra placa Samsung de modelos diferentes. Não é possível, não é isso? Vai ser difícil, quer dizer, para quebrar o galho, para inventar, para fazer de qualquer jeito, dá. Mas para fazer o certo, esquece. Você tem que manter o compressor correto, a placa correta, porque é isso. A placa nasceu em função do compressor. Então, desculpa aí, não tem jeito. É preciso Entendi. casar. Seu Ernesto, falando da placa em função do compressor, aí me veio uma outra questão. Quando se trata do compressor, eu vejo que nos split inverter existem compressores que têm uma faixa de tensão diferente de outras. Então, eu já vi já a 280, a 315, a outra 310, o outro é 100 e alguma coisa, até 200 e alguma coisa. Então, essa diferença já mexeu com o funcionamento da placa, não é isso? Exatamente, com a construção da placa, Da com placa. o software, o programa que a placa vai ter lá para acionar justamente. Esse compressor tem essa determinada dinâmica em função da construção física e elétrica dele. Aí o engenheiro construiu, ele viu que ele vai girar melhor, ele vai fazer menos barulho, ele vai ter mais torque numa baixa rotação, por exemplo, tal, numa determinada tensão com uma determinada frequência. Então ele constrói uma placa com esses parâmetros, para que forneça esses parâmetros para o compressor trabalhe confortável. Eu posso botar outros parâmetros num determinado compressor? Posso. Ele vai se sentir confortável? Não. Essa é a questão. Entendeu? Entendido. Então, a lição, preste atenção. O compressor, a placa foi construída em função do compressor, inverter. Embora tenha o mesmo fabricante, às vezes não é possível substituir a placa por modelos diferentes. Então, o que acontece? Ciclos está aí na área. Ciclos, nosso amigo Fabrício, uma excelente pessoa que tem trabalhado incessantemente. E eu agradeço a Deus aí, porque ele é um cara que chegou nas lives aí, chegou no Instagram e tá botando quem, tá ajudando muita gente, muito técnico. E tamo junto, viu? Tamo junto aí. O que precisar, a gente tá junto. Ciclos é um cara da poxa.
Então, pessoal, a construção da placa é em função do compressor. E aí o que é que acontece? A placa foi construída para trabalhar em função daquele compressor, com a faixa de tensão, onde o fabricante do compressor disse, olha, ele trabalha nessa faixa de tensão, então vai ter esse funcionamento. E aí se torna praticamente, se não é possível trocar do mesmo fabricante para o mesmo fabricante, imagina trocar de um fabricante para outro. Isso é possível? Possível na prática você pode fazer o que você quiser na sua vida, não tem problema. Mas bom, não vai ficar bom, né? Bom, não, né? Ele até roda, você consegue rodar. Eu aqui na bancada eu uso um compressor que é utilizado em Fujitsu 9000, 12000. A gente aciona ele com placa de Midea, com placa de Carrier, com placa de Samsung, com diversas placas aqui. Mas você observa que cada placa que você coloca, ele passa a ter um comportamento. Ele ronca de uma maneira diferente, ele faz uma quantidade de giro diferente, tem um torque diferente. Tudo se altera, né? O consumo da corrente se altera, então fica tudo diferente, né? Ele funciona? Ah, funciona, eu já coloquei funciona. Cara, mas não ficou bom. Não ficou de acordo com o que o Porque fabricante projetou. a título de teste é possível, né? Em bancada, você verificar se o compressor está rodando, se Sim, a placa está funcionando. sim. Mas para funcionamento, Até na rua, até no campo. Você pode a título de levar uma teste. placa. Isso, você pode levar uma placa sua lá, até um conjunto. Eu até falo muito isso, pessoal. Tem um conjuntinho, tanto a placa da evaporadora como a da condensadora, e você pode levar embaixo do braço na sua mala. Chegar lá naquele compressor lá, você liga direto naquele compressor, você pode fazer o recolhimento de gás, por exemplo. A placa dele, de um Samsung lá, pifou, 9000. Você leva uma plaquinha de Midea que você tem sua lá, você pluga nele lá, você recolhe um gás, por exemplo, arranca a máquina e sem problema. Você vê o compressor funcionar, você vai saber que ele está funcionando, ou ter pelo menos uma boa ideia, né, de que ele está funcionando. Esse tipo de coisa é possível fazer, não tem problema não. Volto a dizer, A não é título para de você. teste, né? A título de Título de teste, não para teste. permanecer ligado. Perfeito, Exato, exato. perfeito. Senhor Ernesto, e quando se trata da placa em si, agora, incorporando a placa, visualmente, e aí eu queria que o senhor começasse a mostrar alguns modelos, se eu não me engano, o senhor está com os modelos da Samsung e da Midea. Se visualmente, o que é possível eu identificar alguns circuitos dessas placas. Qual é a Sim, diferença? Por exemplo, eu tenho uma Samsung aqui 9000, uma Samsung 12000, e daí ela tem uma diferença. Qual seria a diferença visual? Lalanda está por aqui, viu? no- a Samsung 9000 e a 12000 usa a mesma placa. Grande parte dos fabricantes 9 e 12000 usam a mesma placa e por vezes até o mesmo compressor. Existem alguns que mudam alguma coisinha, às vezes tem alguns que mudam até a programação, o programa, o software que está, na verdade, assim, tanto a 9 como a 12, o software diferencia, né? O programa da EPROM, né? Que todo mundo fala. Sim, sim. Você tem uma diferençazinha lá, sim. Mas fisicamente a placa é a mesma. Se você É a olhar mesma. eu tô com uma 9000 aqui na mão, que é da Samsung. Dá para ver? Sim, já desativei o comentário para você mostrar bem a foto. Isso aqui seria uma 9000 Uma 9000 da Samsung. A da 9000 da Samsung. Samsung, o que que acontece? Aqui a gente tem um conector que é o conector do indutor, todo mundo conhece aí, né? Na Sim. 9000, você jampeia, a própria Samsung manda um jumperzinho aqui nesse conector, então não utiliza. Então, aí você olha ela jampeada, não tem o indutor na máquina, você sabe que é para 9000. Já na 12 já tem o indutor, tá lá preso lá na carcaça, e aí vem aqui o rabicho aqui ligando a 12000 para auxiliar na corrente aqui na partida do compressor, na partida no funcionamento do IPM. Aqui a gente observa o IPM e aqui a gente observa o IGBT, que faz o controle do fator de potência. Depois, se quiser Hum, falar um pouquinho sobre fator de potência, aqui ele usa separado, a Samsung usa separado. Aqui você tem um banco de capacitores, que é para ajudar na retificação da corrente, né? Quando você fez a transformação de alternada para contínua, você tem que subir para o valor de pico da corrente alternada. Então você usa
Isso aqui é o que vai ajudar a fazer lá os 311, sair de 220 AC, passa pela retificação, aqui no caso da Samsung, o retificador, o que seria a ponte retificadora, está aqui dentro, né? Está em conjunto aqui. E aí, junto com isso aqui, vira os 310 volts, alimenta o IPM para fazer o famoso DC-Link. Todo mundo conhece aí o que já ouviu falar, né? O DC-Link. Então, o DC-Link é formado a partir da retificação. Aqui é a entrada, né, de corrente alternada. Aqui nós temos um filtro, que isso aqui é padrão, você vai encontrar em todas as placas, hoje em dia, de quase tudo quanto é circuito, bobear, até de cafeteira elétrica você vai achar, porque é uma obrigação dos órgãos internacionais. Um filtro, né? É o filtro de linha. Por que que isso aqui? Isso aqui é obrigatório em qualquer produto que use tiristores, que use frequências aqui de chaveamento. Porque essas frequências de chaveamento, elas produzem o que se chama transientes e harmônicos que podem atingir a rede elétrica. A rede elétrica, exatamente. Você imagina milhões e milhões e milhões de aparelhos ligados aí, produzindo sujeira, harmônicos e transientes na rede elétrica. Aí sim nossa rede elétrica seria ruim, como todo mundo diz. Ao contrário, a nossa rede elétrica, eu digo que é a melhor do mundo. A nossa rede elétrica é a melhor do mundo. Nós temos uma dificuldade com a distribuição. Isso é em São Paulo, mas aqui não. Não. Nós temos uma dificuldade com a distribuição. A distribuição, a rede, cabeamento, os postes na rua, isso cria um problema. Mas a nossa geração é a mais limpa e a melhor do mundo. Ela é uma eletricidade muito boa. Seu Ernesto, essa placa que está na sua mão, aí o senhor mostrou aí o circuito de filtro, não é isso? Sim. Mostrou o circuito de retificação e depois vai lá para o IGBT. O IGBT não, desculpa, o IPM lá em cima. E vai alimentar o IPM. O IPM. E vai também a corrente alternada que vem aqui ser retificada para fazer os 310, ela também vem aqui, ó, para essa região aqui. Eu não sei se está escuro aí, se dá para ver. Tá dando para ver. Então, ela também vem para essa região aqui. Nessa região aqui, a gente também tem uma retificação. Só que está aqui do lado de cá. Tem uma ponte retificadora aqui, ó, do lado de cá, ó. Isso aqui é uma ponte retificadora de onda completa, ou seja, tem 4 diodos aqui para poder retificar os 2 semiciclos da corrente alternada, transformar em corrente contínua, junto com esse capacitor aqui, ó, vai formar 310 volts também para alimentar. Para quê? Para alimentar esse circuito integrado aqui e esse transformador, esse circuito integrado chamado famoso PWM, gerador de PWM, e um transformador Chopper, que isso aqui vai virar uma fonte secundária. Tá vendo aqui um monte de capacitor aqui? Na saída desses transformadores tem várias tensões, e aí passam por diodo retificador, e aí você tem que ter um capacitorzinho para auxiliar na retificação. Para quê? É uma fonte secundária, para fazer as diversas alimentações dos diversos circuitos que a placa possui. A gente precisa de 15 volts para alimentar a parte eletrônica aqui do IPM, por exemplo. Do IPM. A gente precisa de 3 volts, 3,3, deixa eu ver onde que está aqui na minha mão. A gente precisa de 3, tem máquina que é 3, tem máquina que é 5, para alimentar o microcontrolador. E para alimentar a EEPROM, que nesse caso ela não está aqui. A EEPROM só tem um soquete. Senhor Ernesto, é possível medir em campo se esses 15 volts que alimenta o IPM, é possível medir em campo ele? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, eu entendo que o senhor está mostrando a placa assim, mas assim, para quem já conhece placa de inverter, lembra que em cima desse IPM do IGBT aí, tem um dissipador de calor, né? Que é aquela parte de alumínio lá. Aqui na parte de cima, sim. Ah, mas você pode usar esse lado de cá para trabalhar. Essa placa, inclusive, fica assim. O dissipador fica aqui, isso, o dissipador fica aqui, e aqui você tem a parte que dá para ter acesso. Aqui você tem os terminaizinhos aqui e você Quais seriam os terminais do IPM que eu conseguiria medir os 15 volts? E quais seriam os terminais do IPM que sai direto para o compressor? Que eu me lembro que
Sempre, E o, sempre vai estar em lados opostos, tá? o VW. A parte onde dá para ver aí, a parte onde onde vai entrar a alimentação de 15 volts nos IPMs, é onde tem vários terminais fininhos. E a Hum, parte onde vai sair para o compressor, o W, U e V, são os terminais mais grossos. E estão sempre de lados opostos, né? Por causa da construção física que é feito. Existe uma isolação, né? Uma isolaçãozinha galvânica aí dentro para poder fazer o sim, funcionamento. Essa isolação existe até para proteger o microcontrolador, porque aqui nesses terminais, eles são praticamente ligados diretamente aos terminais do microprocessador. Se aqui, como o microprocessador trabalha com 5 volts, e aqui o compressor trabalha com 300 volts, se o IPM entrar em curto, por qualquer motivo, pode estragar lá o processador. Então o fabricante fez uma isolação galvânica para poder proteger em caso de sobrecarga. Então dá para perfeito. Seu Ernesto, o ideia dos 15 volts? Dá. Diga. pessoal quiser fazer pergunta, eu abri o comentário novamente para o pessoal que quiser fazer umas perguntas, tá? Tranquilo. E mostre, por favor, aí aonde é que a gente mediria a tensão que vai para o compressor. E que tipo de tensão a gente encontra ali? Tá. Tensão contínua, você vai achar na placa inteira. A alternada, você vai só achar só na entrada, só aqui onde chega os cabos de força, o L e o N, e passando, atravessando o filtro. Atravessou o que é ponte retificadora, que está, nesse caso, essa aqui da fonte secundária, e no caso dessa Samsung está dentro de GBT, virou tudo contínua. Tá? Então você vai usar a escala do multímetro, onde você mede lá a pilha, a bateria, tensão contínua. Você vai medir 310 volts, principalmente, né, que é o que mais se procura, em cima dos capacitores, em cima dos terminais dos capacitores. Os maiores capacitores que estão na placa aqui, ó, tá vendo? A placa tem Sim, diversos sim, capacitores, né? Mas o tô maior vendo. de todos, você vai ter a maior tensão em cima deles aqui, nesses terminais aqui. Positivo e negativo. Sempre quando você vai medir Hum, corrente contínua, você sempre vai ter positivo e negativo, né? Então, no eu estou caso, vendo aí, eu estou vendo os três aí, né? Os três capacitores aí, ó. No caso, sim, eu meço se tem 310 em todos eles, né? eles estão em Caso paralelo. em Eles paralelo, né? estão Isso? Então Isso. Se tiver vai ter num, 300. vai ter nos outros. Ah, vai ter nos outros, sim, Se entendi. tiver em um, estão nos outros, não tem problema nenhum. Inclusive, isso aqui é motivo de chamar atenção. Sempre que a gente tira a eletricidade, desliga a corrente alternada, desliga a placa, isto aqui costuma ficar carregado. Isto aqui costuma ficar com os 310 volts por muito tempo. Então aqui é Olha, motivo de perigo. Se você terminou de desligar a placa e vai pôr a mão aqui em cima, ou joga um metal aqui em cima, você vai dar curto em 310 volts aqui. Então é sim, entendi. muito importante tomar cuidado, esperar a placa descarregar para poder vir mexer aqui, entendeu? Entendi. Quem entrou por aqui agora foi o professor João Ramiro. É ele Boa mesmo. noite. Um abraço, professor João. Um excelente Grande, Instagram, boa tá? noite. É outro Instagram para seguir, tá? João Ramiro, acabou de entrar, deu boa noite. Show, Segue lá, o cara mostra cada conteúdo muito show. top, muito top. E o pessoal que chegou agora, pega o aviãozinho aí, tá? E manda pra galera, para o pessoal chegar aqui na live e conseguir É, participar assim do conteúdo, beleza? A gente está tratando sobre placas inverter de condensadores. A gente pegou a primeira placa agora da Samsung, né? 9000, né? Samsung isso, 912, né? Mas Samsung 9 e 12. 9000. E aí mostrando alguns circuitos e conhecendo alguns circuitos que é possível o técnico medir em campo e de repente Sim, identificar problemas diretamente na placa, ligado à placa. Agora mesmo a gente falou sobre os capacitores, que a medição de 310 volts nos bornes dos capacitores aqui. Aponte o dedo aí, seu Ernesto, aqui, para os capacitores, os três, né? aqui, aqui. Olha aí, ó. Um, tá vendo aí? Um tá Tem um aqui, ali em cima. o outro aqui, dá para ver Perfeito. aqui. Dá. E E o tem outro um mais mais embaixo outro aqui, né? aqui.
Perfeito. E lembrando que, como esses capacitores acumulam a carga, então é preciso esperar um pouco, né? Para ele descarregar, para Sim, você não sim, tomar um choque. Porque, sim. Ou hora ou outra, você você pode promover a descarga descarregar dele, né? Eu costumo corretamente, né? usar corretamente, eu costumo, ou uma resistência de baixo valor, eu costumo usar uma lâmpada de 40 watts, por exemplo, nessas lâmpadas de halogênio que se vende hoje, né, que substituiu as incandescentes. Você coloca aqui perfeitamente, ela vai acender um pouquinho, vai apagar, pronto, já descarregou. Você não precisa ficar aguardando e nem ficar na dúvida, né, se está carregado ou não, entendeu? Nessas placas da Samsung elas são muito boas porque elas possuem indicação, né, de código de erro, né, que ligados aqui tem os LEDs, 3 LEDs, ligados diretamente praticamente no microprocessador aqui, ó, tem os LEDs e tem a E tabelinha do código de erro, né? perfeito, perfeito. Na Seu Ernesto, e falando fonte, sobre diga. código de erro da Samsung, é importante salientar que a Samsung é uma das máquinas que ela pode apresentar código de erro apenas em uma unidade, né? Então, Sim, ela pode apresentar só código de erro no condensador e às vezes só sim, no evaporador. Então, se o cara sim, vai lá, liga a máquina, ela não funciona, o compressor não funciona. Ah, mas não está aparecendo código de erro. Então, tem que tem abrir que. lá o condensador e verificar os Exato. LEDs, Sem não é isso? dúvida, sem dúvida nenhuma. Porque no caso como essa daqui, ela tem uma comunicação que ela é só unidirecional. A comunicação, ela vem só, o pulso vem só da evaporadora para cá, né? Então acontece de ela não estar recebendo qualquer coisa e aí ela não fazer uma Dá erro determinada só. função num determinado tempo e aí vai acontecer de apresentar só erro aqui só. Isso é muito comum, né? Seu É uma Ernesto, placa boa, tem uma diga. pergunta aqui que é de Silvio Ramos. Existe algum tipo de placa que eu possa usar para usar em máquina de refrigeração? Em Eu não qualquer sei máquina. se ele quer transformar alguma máquina em inverter. É isso, Silvio? É, Nos ajuda a então, entender. eu acho que ele está querendo uma placa universal de inverter, que eu possa uma Ah, placa só entendi. Uma placa para usar. qualquer máquina. Para qualquer máquina. É assim, a chinesada lá, a gente já viu que eles tentam Eles desenvolver. têm uma. E até tem um ou dois modelos. E aí você É, repara que lá tem chaveamentos, tem uns switches lá para você chavear. Porque é aquilo que eu falei no começo, existe diferença de tensão, existe diferença de frequência de chaveamento, né, em função do compressor. Então essa é a dificuldade. Não dá para ter uma placa só para todo mundo, porque você primeiro, para você fabricar essa placa, você vai ter que saber o que todo mundo, todos os fabricantes fizeram de variações. E aí botar essas programações nessa placa para ficar adequado, né, para funcionar perfeitamente, né? Então é uma dificuldade, é isso. Seu Ernesto, o circuito do Diga. ventilador aí é um ventilador AC dessa placa? Exato, exato. Nessa placa é. Nessa placa está aqui, ó. Você vê que ele trabalha com 3 terminais. Aqui do ladinho dele está o capacitor, que é uma informação boa, né? Você na rua lá, você está com o ventilador lento ou a máquina está aquecendo, não está dando rendimento, você pode vir aqui, verificar esse capacitor aqui, se ele tiver com valor baixo, a máquina vai dar sobreaquecimento lá, né, no condensador, né? Você vai fazer uma. E não é uma peça difícil de ser substituída, né? Esse capacitor. Não, de maneira nenhuma, muito tranquilo aqui, ó. 2 terminaizinhos normal na plaquinha. Você soltou o terminal, tirou ele fora, coloca um novo, tranquilo. Facinho, facinho, Consertou facinho. uma placa inverter já. Consertou uma placa inverter. Consertou, já está consertado. Assim vai quebrar meu amigo Lawander. Com certeza. É um circuitinho bem simples. Essa é uma placa, tem os relezinhos aqui. Aqui tem 2 relés, um do lado do outro. Um é para acionar o ventilador, um é para acionar a válvula de 4 vias, quando for uma máquina quente e fria, né? Então, normalmente, aqui na minha região é super difícil pegar máquina quente e fria. Mas tem lugar aí para o sul, né, que deve ter muita coisa aí usando quente e fria, uma 9000, né? Mas estão Seu aqui os Ernesto, dois circuitinhos. se tratando da Samsung e essa placa que está na sua mão, como é que o técnico consegue ver aí, de repente, um circuito de comunicação aí?
cara está olhando para a placa e onde é que eu encontro aí esse circuito de comunicação? E qual seria um teste prático para eu identificar que o erro está nessa placa? Cara, circuito de comunicação aqui é só você seguir o fio da borneira. É só você seguir o fio da borneira e ver onde ele vai ligado na placa. Se você vier aqui, ó, você vai descobrir que está aqui, ó. Está aqui no meio da placa, tem um terminal aqui. E sempre vai ter uma indicação, na placa. A grande maioria agora tá trazendo S, né? Mas sempre tá escrito S lá na grande maioria. Tá aqui o circuito de comunicação. Desse circuito de comunicação, o sinal chega aqui, ele passa por um fotoacoplador. Dá para ver ele aí, amarelinho, lá no fundinho. Então, aquele ali é um fotoacoplador, novamente promovendo uma isolação galvânica lá para proteger o microprocessador, porque esse sinal ele vai direto no microcontrolador, ele vem direto num terminal aqui, nessa peça aqui. Então, para não evitar que tenha a mesma coisa, um surto de eletricidade queime o microcontrolador, tem essa precaução de se usar um fotoacoplador para fazer essa isolação galvânica. Amanhã, eu e o seu Ernesto estamos combinados de falar só circuito de comunicação. Então, hoje eu só pedi para ele mostrar onde é que estava, mas amanhã a gente quer pegar algumas placas e mostrar o circuito de comunicação. Alguns pequenos testes que vai ser possível, até o seu Ernesto pode até fazer, até continuidade, né, seu Ernesto, para saber se esse circuito está inteiro, está chegando no microcontrolador. Então, a gente pode mostrar isso amanhã. Então, amanhã é só comunicação, tá? Então, é para aguardar aí a informação para amanhã. O senhor tem alguma outra placa da Samsung que é diferente dessa? Então, cara, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver onde está. Sempre quando a gente quer, a gente não acha as coisas, né? Ah, tá aqui embaixo, tá aqui mesmo. Aqui é o seguinte, ó. Olha aqui, essa placa aqui, mesma coisa, ó. Vou mostrar uma placa igual. Vamos ver, dá para ver? Igual, mesma coisa. 9000 da Samsung 912, mesma coisinha. Beleza? Não tem diferença? Beleza. Presta atenção, vê que tu vai ver. Deixa eu ver, dá para ver. Acho que dá para ver, talvez assim dê para ver. Aqui dá para ver melhor, aqui. Basicamente, a diferença que você vai ver aí, ó, entre uma placa e outra, é a cor da placa que está verde mais escuro. E a serigrafia são as letrinhas que identificam os componentes, que está em preto aqui. Verdade. E aqui a serigrafia está em branco. Dá para ver bem aí? Dá para ver, sim. Perfeito. Então, rapaz, aí isso aqui foi um negócio muito engraçado, porque deu problema até para os autorizados da Samsung no início, já alguns anos atrás, quando começaram a aparecer essas placas, porque muitas dessas placas aqui, as máquinas já começaram a sair com os compressores de 8 polos. Verdade. A placa é a mesma fisicamente, tá? Só que isso aqui vai numa máquina de 8 polos, por exemplo. Se eu colocar essa placa aqui, que é para um compressor de 4 polos, que era a primeira geração, o que vai acontecer? O compressor vai disparar que nem um louco. Porque eu estou jogando uma placa de 4 polos numa de 8 polos. E se eu faço ao contrário, a máquina nem liga. Se eu pegar essa placa, que é para 4, e botar num de 8 polos, ela nem arrasta o compressor, ela nem vai. Entendi. Isso deu muita confusão. Teve gente que já saía arrancando e jogava lá, é igual, é a mesma coisa, joga lá, vai funcionar. Rapaz, foi bem complicado. Hoje a gente já sabe que... pelo menos em informação, que se você simplesmente modifica a EPROM, você vem aqui e insere a EPROM do de 4 ou a EPROM do de 8. De 8. E aí você mudou a programação, mudou lá o intervalo do pulso do PWM, etc e tal, e aí a máquina vai rodar. Porque as placas, então, fisicamente, elas são iguais. Perfeito. Então, pessoal, se liga aí, a informação foi top. Presta atenção. A Samsung tem uma placa que é igual, ela é idêntica, né? Visualmente idêntica. E o que é que acontece? É a mesma placa que funciona para o compressor 4 polos, funciona para o compressor 8 polos, que aí foi uma inovação da Samsung, trazendo um compressor mais eficiente, mexendo com os polos do compressor. Então trouxe um compressor com 8 polos. A LG, se eu não me engano, mexeu no
no rotor, na parte mecânica, né? O dual, fazendo dual, né? Com 2 rotores, mexeu na parte mecânica. Já a Samsung mexeu na parte elétrica, trouxe um compressor com 8 polos. Só que a placa, mesmo sendo idêntica, ela não funciona com o compressor 8 ou com 4. Ela tem que funcionar com o que ela foi projetada. Para isso acontecer, para ela funcionar, acabamos de saber que é possível trocar a EPROM. Então, se você pegar a EPROM de 8 e colocar na de 4, o compressor de 8 vai rodar, porque a placa é idêntica, mas a lógica empregada nela não é. Não é. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas em teoria é isso aí. Está funcionando e vai funcionar. Agora, o problema é esse, é o sujeito ver que ela é exatamente igual e querer jogar na máquina lá e achar que vai funcionar e daí acaba tomando um caminho totalmente errado. Eu tive alguns problemas e soube de autorizados aí, lá de Goiás, lá, que a galera tomou baile grande, que inclusive nem alguns da própria Samsung também não estavam nem sabendo no início que estava havendo essa modificação e deu confusão bastante. E aí então, isso ocorre... Se a placa der problema por algum outro motivo, tipo os capacitores estourarem e tal, é possível trocar as placas, né? Uma de 4, uma de 8, e substituir o EPROM. Vou lá, e dá substituo e vai funcionar, sem problema nenhum. Isso Perfeito, acontece. Mesma coisa, tanto nessa como nessas aqui, ó. Essa aqui é uma 24, tá? É uma placa maior, basicamente a mesmo circuito, só que maior, com mais proteções, porque vai trabalhar com uma corrente maior. E mesma coisa, olha aqui, a 24 também com serigrafia preta, mais escurinho verde, e uma com a serigrafia branca e outra com a serigrafia preta, mesma coisa. Então, 8 polos e 4 polos. 8 polos e 4 polos, você vê. Aquela história do começo. Ah, posso trocar a placa? Poder pode, mas você vê que simplesmente a mudança do software do programa, você já mudou totalmente o comportamento do acionamento. Ernesto, ela vai acionar lá. Aquela serigrafia branca é de 4 polos, é isso? A serigrafia branca é de 4 polos. E a serigrafia preta, 8 polos. 8 polos. Entendeu? Pronto, porque tinha uma pergunta aqui agora, tem uma pergunta aqui do meu amigo Sandro, e ele falou, como identificar uma placa de 8 ou 4 polos? Então seria basicamente a serigrafia. A serigrafia de branca. Dessa geração antiga Dessa geração antiga Que tem a geração mais nova, né? Deixa eu ver se eu alcanço ali, pera um pouquinho. E lembrando, pessoal, essas placas estão mudando no mercado. Tem a geração mais nova aqui, que é um pouco diferente já fisicamente. Eletronicamente é a mesma coisa, mas fisicamente ela já muda, tá vendo? Essa aqui é uma geração mais nova, que já mudou algumas coisas. Nessa placa, por exemplo, você vai encontrar aqui, tá o filtro, né, de entrada. Sim. Mas na fonte secundária, por exemplo, você já não tem mais o chopper. Você tem o filtro de entrada, você vai ter a retificação, vai ter os capacitores. Aqui embaixo vai estar o IGBT e o IPM. E o IPM. Aqui, o IGBT, o IPM e tal. Mas a fonte, por exemplo, já não tem mais o chopper. A fonte já usa um outro tipo de circuito integrado que não necessita para fazer as tensões secundárias, o 15, o 12, o 5, o 3, seja lá qual for a tensão secundária, já não precisa do chopper, ele faz diretamente no transistor, lá um circuitinho, ele usa umas bobininhas aqui, os reguladores de tensão, tá um conversor DC-DC diferente, sem chopper, tá vendo? Perfeito. Mas tá lá, tá aqui o conector da válvula de 4 vias para fazer quente fio, tá aqui o conector do compressor. Esse daí já tem um motor BLDC? Já tem um motor BLDC, ventilador? Não, esse aqui continua usando motor Tendo AC, AC? Inclusive, aqui, ó, Capacitor separado. Capacitor separado, ele já não está mais fora na da placa, o que já facilita a manutenção, você já não precisa de um ferrinho de solda. Perfeito, verdade. Para substituir, né? Ela ficou menorzinha, tem menos peça para queimar, menos peça para estragar, para apodrecer, para dar defeito, né? Ela teve uma melhora. A geração do microcontrolador, não sei se vai dar para ver, vamos ver se dá para ver. Ele está aqui, eu estou vendo um aí. Microcontrolador.
é uma geração mais moderna de microcontrolador e ela passou a usar a memória de cartucho, já é diferente, ó, tá vendo? Aquela memória da outra placa usa a EPROMzinha normal, né? Agora essa já passou a usar uma memória de cartucho. Deixa eu ver se eu tenho ela por aqui, tá aqui. Tem uma memorinha de cartucho, ó. Cadê? Cadê ela? Me perdi aqui, Pra não tá cima. aparecendo. Aqui, achei. Tá aqui a memória de cartucho aqui, ó. Tá? Hum, Ela vai encaixar perfeito. daqui. Deixa eu encaixar aqui, ó. Quando tem problema de memória, que ela se perde, essa placa, ela, às vezes elas se perdem muito, memória, dá erro de OTP, que ninguém sabe o que quer dizer OTP. Então, dá muito erro de OTP, você é obrigado a inserir a memória aqui para ela voltar ao normal. Mas aí você não precisa deixar a memória, você retira a memória e guarda a memorinha porque você vai utilizar para resolver outras placas, tá? Ah, entendi. Pera aí, Você só precisa comprar agora uma vez. eu quero saber onde é que eu consigo essa memória, né? Porque não custa nada eu andar com a memória dessa. Cara, Bismarck, um abraço, cara. tem, tem diretamente nos revendedores Samsung, nos autorizados Samsung. Hoje você encontra na internet, você encontra pelo Mercado Livre. A galera, todo mundo já tem aí, Friopeças, aí o pessoal, todo mundo já tem. Basta você pegar o DB aqui, a referência da placa direitinho, o número dela, identificar e é fácil de encontrar. Não tá muito barato, né? Tá meio carinho, mas tranquilo, você só vai comprar uma vez e você vai guardar ela. Se você der sorte de você colocar aqui e resolver, muito que bem. Às vezes ela vem com os 3 LEDs acesos direto, aí você coloca, ela volta à vida. Às vezes ela vem dando erro de OTP, que é acho, vermelho aceso e amarelo piscando, alguma coisa assim. Isso quer dizer que essa memória é como se você desse um reset. Você A memória, reconfigura ela. isso, reconfigura um microprocessador. O microprocessador, ele bate bola com a memória. No caso dessas Entendi. memórias aqui, elas possuem duas funções. Uma é para dar um início para o processador, né, uma parte do programa, e outra é para segurar informações que estão acontecendo o tempo inteiro, né, que velocidade que está, que temperatura que está, e etc e tal. E às vezes o microcontrolador se perde no meio do caminho. E aí quando você insere a memória, ele consegue fazer esse reset, essa reinicialização, e ele se acha novamente e volta. Algumas vezes. Algumas Porque vezes, sim, sim. porque a maior parte do programa, de fato, está escrito aqui dentro do microprocessador. E às vezes ele se perde aqui que não volta. Já era. E aí, meu amigo, é assim, perdeu a placa, né? Não precisaria acontecer de perder a placa muitas das vezes, porque a gente tem como ter acesso aqui através de programação, gravadores de EPROM, bastava que tivesse o programinha e regravar como a gente regrava. Hoje todo mundo regrava EPROM, aí é possível regravar esses microprocessadores. Ou comprar um limpo, um virgem e gravar. Mas o fabricante, infelizmente, não dá essa molezinha pra gente. Eles não fornecem a imagem, o programa que está aqui dentro. Isso é proprietário deles e aí a gente fica meio vendido aí nessa parte aí de quando queima um microprocessador. Na grande maioria hoje a gente está perdendo Ernesto, a placa. voltando só um pouco. Essa placa é uma Samsung, é da nova, né? Da geração nova da Samsung, não é isso? Da geração nova, das AR, Geração né? nova da Samsung. É, E essa memória que o senhor mostrou aí na mão, ela é possível recuperar algumas falhas do microcontrolador. Então, sim, sim. algumas pequenas falhas do microcontrolador é possível recuperar Só inserindo essa injetando. memória aí no soquete. Só isso, E só aí o isso. senhor falou que é possível também comprar essa memória em os Também. revendedores aí Samsung, é possível comprar essa Isso, memória. E aí me veio na isso. mente, assim, porque é sempre meu intuito, até de fazer live e tudo mais, é sempre ajudar o técnico, sabe? Então, Exato. o que é que eu queria? Eu queria que o técnico pegasse essa informação, absorvesse, e Isso, daí corresse atrás. Não custa nada andar com a isso, memória, um estojozinho com a isso. memóriazinha, porque se você vê Exato. esse tipo de erro aí, ATM, é esse, né, o erro OTP, 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 né? Alguns erros OTP. desse tipo, que ninguém sabe o que é, tenta restaurar com a memória, coloca a memória lá, religa a máquina, né? Isso, para ela tentar Isso, reconfigurar, e de repente você isso. resolve o problema do teu cliente sem nem tirar a Sim, máquina lá, a sim. placa da máquina.
É Isso. perfeito. Obrigadão, senhor Ernesto, É, mais uma vez, é pela forte possível. dica, porque o pessoal que está na live está aproveitando isso aí. Depois a live vai ficar disponível no meu Instagram por algum tempo, depois eu vou retirar, porque eu estou tendo que fazer uma limpeza aí no Instagram, hora ou outra, e depois eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá bom? Depois eu mostro lá o canal aí, que tem na minha bio também um canal. Pessoal, aqui eu estou conversando com o seu Ernesto, da Decol Eletrônica, tá? Aqui em cima deve ter o nome dele, o link da página dele. Vale muito a pena seguir o seu Ernesto, tá bom? Da Decol Eletrônica. Amanhã a gente vai falar só sobre circuito de comunicação. Eu queria que o seu Ernesto abrisse o coração e nos ensinasse a testar esse circuito de comunicação. Então, a gente vai falar sobre o circuito de comunicação, vai ser bacana. Quem passou por aqui quase agora na nossa live foi o nosso amigo Marcelo. Marcelo, não sei se ele ainda está por aqui. Marcelo da Sala da Climatização, que também é outro cara que, sem reservas, tá? Um cara top aí. E o nosso amigo e professor Alan. Alan HVACR. Quem não segue Alan também está perdendo, viu? Porque Alan é muito fera. O cara manja muito de comercial, industrial. E ele passa cada conteúdo no Instagram dele que vale muito a pena. Então, pessoal, Decol Eletrônica com o nosso amigo Ernesto. O pessoal, Marcelo da Sala da Climatização. Alan da HVAC. São tudo pessoas feras aí no Instagram que tem muito a acrescentar pra gente. Eu sempre assisto o seu Ernesto. A gente troca muita ideia, né, seu Ernesto? O seu Ernesto vem com as palavras difíceis para mim, eu já fico logo agoniado. Mas, hora ou outra, a gente começa a se entender. Então, vale muito a pena. Seu Ernesto, o senhor tem uma placa da Midea aí, é? Tem. Mideia, tá pra cá. Tem algumas. Deixa eu pegar. Tem uma Mideia, tem outra Mideia. Deixa eu pegar dois modelos aqui. Qualquer dia eu vou fazer uma feira nessa estante dele. Aqui a gente tem um modelo que Nem ouviu. a galera já andou pegando aí bastante. Esse modelo aqui, ó. Esse Eita, modelo rapaz, tem muito no Andrade, mercado. seu E, Ernesto, o nosso amigo Andrade entregou aqui duas informações pra gente. Uma foi que opa, ele falou, foi, quando descobriram, começaram a soldar a EPROM. Quando o senhor falou que podia trocar a EPROM e tal, é verdade isso? Foi isso o mesmo, né? que, que, Digo, que, que, depois que começaram a trocar as EPROM de placa e solucionar problema, aí os ah. fabricantes começaram a soldar a EPROM. O que eu sei, eu ainda não vi. O que eu vi é a LG, por exemplo, acabou com a EPROM externa. A EPROM ela existe, só que eles fizeram um microcontrolador com a EPROM A dentro, EPROM dentro. tá encapsulado lá. Então, se der erro de EPROM, você perdeu a placa, a não ser que você tenha um microprocessador para substituir. E a EPROM da No LG, há um caso tempo da. atrás, eu me lembro Diga. que há um tempo atrás, eles se orgulhavam lá nos treinamentos de que, se der algum problema na placa, retira a Ah, EPROM, compra outro e coloca. E aí ah, depois eles vieram com essa tecnologia e colocaram a EPROM dentro, encapsulada, e não é isso. possível mais. Acabou com a graça. Não, Acabou com a aí graça. ainda tem muita LG no mercado que é um cartucho semelhante a esse da Samsung. Eu tenho ali também. Hum, E ela faz parzinho com. É um pouco pior do que a Samsung, porque ela faz par com a placa da condensadora, né? Então tem diversos tipos de EPROM na LG e que faz par com a condensadora. Inclusive, hoje mesmo me trouxeram para consertar, o sujeito tirou tudo, só não trouxe o cartuchinho da EPROM, porque ela vai encaixada na caixinha na lateral, na evaporadora do entendi. gabinete, e ele só tirou lá o soquetinho, deixou a EPROM lá e trouxe tudo. Falei, você tem que voltar lá, infelizmente, você tem que me trazer a EPROM, porque isso aqui é um par casado e não adianta, né? Não vai dar pra gente fazer um teste legal na bancada, né? Ah, Então a LG Zé tem muito Cavalo. disso. Zé Zé Cavalo acabou Cavalo, de entrar. Tu é doido, boa aí é um cabo noite. arretado. Aí é um cabo arretado. É, tá, Zé tá Cavalo, um voando abraço, igual cara. Boa noite. voando igual um Wesley, boa cometa. noite, Wesley. Boa Um noite, abraço, Wesley. cara, um abraço. É, Pessoal, a gente está falando sobre placa inverter e agora o seu Ernesto vai mostrar uma placa da Midea. E aí, como a gente já conhece alguma coisa já que ele mostrou na Samsung, seu Ernesto, vá direto ao ponto. Quais circuitos a gente consegue ver e visualizar da Midea? muito fácil. Essa aqui, ó, é uma placa manjada pra caramba
que saiu de fábrica montado, os caras não colocaram pasta térmica no IPM. Não sei se você já ouviu falar Hum, disso aí. já ouvi sim. Então teve uma leva, teve um lote muito grande que ficava dando erro de IPM e era só soltar a placa, passar a pasta térmica e a parafusar, saiu limpinho. Os caras botaram pasta térmica aqui na montagem e não botaram pasta térmica aqui, que é o lugar mais importante. Então é uma placa muito Perfeito. manjada. Tá aqui, ó. Essa placa, por sinal, usa a ponte de diodo, ponte retificadora, usa aqui, ó, tá aqui separado ela, dá Tô pra gente vendo. enxergar ela perfeitamente. Aqui o IPM. Mesma coisa aqui, aqui a gente tem a parte da entrada do circuito, olha aqui o filtro, que a gente falou lá na outra placa, né, da Samsung. Aqui a Sim, gente tem sim. o filtro de alimentação. Aqui a gente tem aí onde eu falei o diodo, né, a ponte retificadora. Os capacitores para ajudar, né, na filtragem, tá aqui, né, o banco de capacitores, que a galera conhece aí Inclusive, por algumas placas a gente vê com três, que feito a Samsung. Essa aí a gente já isso. viu com dois. Isso. Quando vai sendo uma corrente mais alta, geralmente você vai ver mais capacitores. É como se fosse uma caixa d'água, né? Quando a necessidade de consumo de corrente aumenta, você vai aumentando o número de capacitores aí para poder ajudar, Hum, né? Então tá aí a fonte secundária que a gente viu lá na outra lá, com o seisinho Chopper, cadê ele? Tá aqui, ó. tô vendo ele ali. O seisinho PWM, o transformador Chopper. Então a fonte secundária, a mesma coisa, os mesmos circuitos que tem na outra placa, você encontra aqui. Aqui também é um ventilador AC, né? AC Que já também, ó. um ventilador Tem- AC. E o capacitor tá aí do lado, né? Tá Capacitorzinho aqui o azulzinho. capacitor, que mesma coisa, se tiver problema de rendimento, você pode verificar o valor dele com um capacímetro, tá baixo, substitui e dá muito defeito, tá? Nessas placas aqui Verdade, verdade, verdade. dá bastante defeito nessas placas, esses capacitores. Ele tem duas velocidades, tem dois relés aqui para fazer o acionamento, tá? Ele Hum, trabalha com duas velocidades, o microprocessador tá aqui, ele olha lá as temperaturas dos sensores e aí decide lá que velocidade que ele libera aí para o ventilador. Então tá aqui o microprocessador, a EPROM vai estar por aqui, tá aqui a EPROM. Então tudo que tem em toda a placa vai ter. todas. A Todas vai ter. comunicação, onde é que sai a comunicação dessa placa? A comunicação nesse caso tá aqui, ó. Esse circuitinho aqui é o circuitinho da Hum, comunicação, tá? Tem dois fotoacopladores, um para enviar o sinal e o outro para receber a comunicação, tá? Tá toda essa partezinha aqui. Aqui é que faz comunicação. Resistor shunt, perfeito. que é medição de corrente, a gente nem falou no outro, mas é o sistema que o microprocessador olha lá a corrente de consumo, se estiver alta ele vai mandar parar ou não. Essa é o relezinho aqui para fazer a partida, né? E o que que acontece? Se você pegar um outro modelo de placa, mesma linha Midea, olha aqui, ó. Esse aqui é Sim. um outro modelo, em que o IPM fica aparecendo aqui para fora, tá? Hum, Tá aqui. Aqui dentro, mesma coisa. Esse tipo de IPM já é IPM IGBT. Inclusive, se você for comprar, alguém que precise procurar para comprar, vai procurar por IGBT. Se procurar por IPM com esse código daqui, dificilmente vai achar, porque ele já é considerado chamado de IGBT. Tá IGBT. aqui IGBT. A ponte de diodo, tá aqui os capacitores, mesminha coisa lá que é outra placa, mesma coisa. AC, AC, o motor é AC, O lá, motor do capacitor do ventilador lado. é AC, capacitor, aqui a entrada, mesma coisa, microprocessador, Me, memória. me... Agora, a comunicação aqui, tá Sim, sim. vendo? Igualzinho que o outro. Diga, qual a sua Me diga uma dúvida? coisa, qual seria a função específica desse relézinho aí, que Esse algumas outras não têm, né? é, é esse relé é para fazer a partida, é para fazer o fornecimento de corrente. Ele é utilizado no circuito que a gente chama de soft start. Hum, É, como os capacitores, um capacitor descarregado, ele é um curto para corrente, quer dizer,
flui corrente demais no primeiro momento, então é utilizado esse relé para poder fazer isso. Ele produz um atraso no início, então a placa ela é energizada na fonte secundária. Depois de algum tempo, esse microcontrolador ele lê as tensões. Quando a galera já estabilizou, aí que ele libera 1 segundinho, 2 segundinhos depois que ele atraca esse relé para deixar a corrente fluir. Então flui devagarinho. Ele trabalha em conjunto, que a maioria das placas tem, que também faz parte desse soft start, dessa partida mais suave, que é os PTC. Tá? Aqui é um termistorzinho PTC. Tô vendo. Então, o que acontece? Então, ele atrasa a corrente, no caso, ele evita o pico direto no circuito, né? Exatamente. Como vem um surto de corrente muito alto, passa por uma resistência maior que a do PTC. À medida que o PTC vai saindo, porque ele vai aumentando mais ainda a corrente conforme ele aquece, aí no segundo momento entra o relé, tira o PTC fora e aí passou, a corrente começa a fluir. Qual é a tensão que passa por ele aí? Porque esse terminais aí é de um relé, ele está acoplado na placa, aí a placa manda uma comunicação para a bobina dele e fecha o contato. Eu entendo. Isso. A questão é, quem é que passa por ele aí? Qual é a tensão? Aqui você não vai ligar nada, ele só liga só no contato que está na placa lá, tá? Aqui nunca vai nada. O que passa aqui é justamente os 310 volts. Os 310 volts todos vai passar por aqui, entendeu? Entendi. Está diretamente na continuação. Inclusive é um defeito que dá, já vai uma outra dica aí. Essas placas, como esse relé trabalha com uma certa corrente, ou seja, com a corrente... Andrade, daqui a pouco a gente te responde. Vai lá, se esse relé der falha no contato, se o contato queimar, ficar pretinho, muitas vezes vai acontecer o quê? A máquina vai funcionar um pouco e vai parar. Ah, por que ela funcionou um pouco? Ela funcionou um pouco por causa do PTC. Ela vai, muitas vezes vai chegar até ligar o compressor, vai ligar o compressor um pouco e vai desligar. Você botar a mão aqui, está pegando fogo, esquentou pra caramba, passou a corrente toda por aqui. Não passou por aqui, porque esse contato não fechou, esse contato ficou aberto porque o relé já está carbonizado. É substituir o relé e correr para o abraço, a placa está consertada. Esse relé é aquele mesmo que a gente usa lá na placa on-off? Exatamente, a mesma coisa. Para acionar o compressor... Para medir o funcionamento dele, desenergizada, ele tem que estar aberto, não é isso? Exato. É uma bobina de 12 volts, contínuo. Você colocou uma tensão contínua de 12 volts nos dois terminais da bobina, ele atraca. Atracou, fechou. Aqui virou um curto. É uma chave, é um interruptor. Só isso. Verdade. Então, tranquilamente. Então, perfeito. Isso é na Midea, não é isso? Isso é Midea. Midea, Carrier, são esses modelinhos aqui. Aí, essa placa aqui, que é igual, deixa eu mostrar aqui, mostrar essa aqui, que depois eu falo dessa. O que acontece? Essa placa aqui é exatamente igual, né? Você olhar e vai falar, pô, é a mesma placa, posso jogar uma e jogar a outra, não tem problema nenhum. Esses dois fios aqui é onde vai o indutor. Só, pô, as placas são exatamente iguais. Não tem diferença. Tem sim, tá? Essa placa aqui é uma placa só fria, tá bom? Ela não tem aqui, ó. Ela não tem nada aqui, ó. Tá? Essa placa aqui, ela é quente e fria. É uma placa que tem aqui o conector, tá aqui, ó. Olha o conector para aqui. Para a válvula 4 vias, né? Para solenoide lá. Exatamente. Tem o relézinho, que na outra não tem o relé e não tem. Ah, então é só isso? Não, não é só isso. O programa que está na EPROM é diferente. O que está aqui na EPROM não é a mesma coisa. Você vai ter problema, entendeu? Porque mas eu já coloquei, funciona uma parte, mas a outra parte não vai dar para ver. É tão pequenininho. Até o número, a EPROM ela tá com um selinho e ela tem um número, ó. Eles tomaram cuidado de botar um númerozinho aí. O número é diferente. Não é o mesmo número de uma EPROM e de outra EPROM. Então, vai ter problema? Vai ter problema. Não vai fazer um acionamento correto, entendeu? Dá pra resolver? Dá, se eu pegar o programa aí e mudar. Seu Ernesto, eu me distraí e só tem 20 segundos, velho. 20 segundos.
Pessoal, a gente volta, tá? Segura um pouquinho aí que a gente volta, só tem 20 segundos. E o seu Ernesto estava no fio da meada. Então a gente volta aí, nem que esteja para passar mais uns 20 minutinhos e a gente Marca tentar as concluir a perguntas. noite de hoje, tá bom?